Secretaria de Educação de Criciúma monitora escolas com número reduzido de alunos. Começou no México a reunião de cúpula da Aliança do Pacífico, que reúne importantes economias da América Latina. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Evento realizado na Unesc discutiu a Criciúma do futuro. Perigo: aumenta o número de casos de mortes no trânsito ocasionados pelo uso do celular. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 24 de julho de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O governo de Criciúma está monitorando escolas com baixo número de alunos na cidade. A situação está preocupando a Secretaria Municipal de Educação. A reportagem é da jornalista Débora Correia. O levantamento sobre o número de alunos e a demanda de cada escola municipal de Criciúma está sendo feito há pouco tempo, mas, conforme a Secretaria de Educação, o problema com grandes estruturas atendendo poucos alunos não é de hoje. Isso no primeiro mandato do nosso prefeito Cléio Salvaro, nós fechamos escolas que tinham 17 alunos, escolas com 24 alunos. Então tem que se ter a coragem de pensar a educação para o futuro e ver que essas crianças elas não têm uma educação adequada numa escola que é muito pequena. Por isso que está se fazendo um estudo para as escolas hoje que tem, por exemplo, só 2 salas de aula, que essas crianças vão ser realocadas para as escolas próximas, que tem uma estrutura melhor, onde o fazer pedagógico também vai melhorar a qualidade de ensino desses nossos alunos. E embora não esteja finalizado, esse levantamento que começa a ser feito pela Secretaria já mostra que há escolas com uma demanda muito baixa de alunos. Segundo a secretária, é necessário readequar. Hoje nós temos em torno de 19 mil alunos e temos 71 escolas. Eu posso citar Joinville, que tem 83 escolas com 75 mil alunos. Então, eles têm mais de 3 vezes a mais o número de nossos alunos, com algumas escolas a mais. Então, lá já foi feito esse estudo há muito tempo atrás, já foi feito um reordenamento e lá eles podem ter robótica, porque o dinheiro da educação ele tem que ser investido na educação. Então, nós temos que reestruturar as nossas escolas para melhorar cada vez mais a educação do município de Criciúma. E quando se fala em uma escola com poucos alunos, a secretária ressalta que, além de prejudicar o aprendizado, já que muitas vezes alunos de fases diferentes precisam estudar juntos para ter um número mínimo de alunos, há ainda o problema com os custos da estrutura. Nós somos gestores do dinheiro público e nós temos que ter muita responsabilidade em estar gerindo esse dinheiro público. Então, uma escola que tenha 2 salas de aula, ela tem um diretor, às vezes tem um auxiliar, ela tem 2 serventes, ela tem os professores que vão continuar sendo os professores desses alunos, mas, por exemplo, essa escola não pode ter um orientador educacional, ela não tem um auxiliar de direção. Então, a partir do momento que essas crianças vão para uma escola maior, com uma estrutura melhor, vai ajudar no desenvolvimento dessa criança e vai ajudar também no custo, porque nós temos um diretor para administrar uma escola com 2 salas de aula. É muito pouco e para a própria direção também, não pode fazer grandes planejamentos e grandes eventos com uma escola com 2 salas de aulas. A partir do resultado desse estudo, a Secretaria Municipal de Educação deve pensar em uma readequação. Mas a secretária garante que esse é um trabalho gradativo e que ainda não tem previsão para sair do papel. É um estudo que nós estamos fazendo, nós não vamos dizer vamos fechar esta ou aquela escola, nós vamos ver da necessidade e de nós podermos estar relocando esses alunos para um local perto e que
aquela escola nós não tenha como estar ampliando a escola e a demanda também. Sempre digo, quando tem aluno, tem professor, tem estrutura. Agora, a partir do momento que começa a diminuir o número de filhos, diminui o número de alunos. Então, nós temos que pensar no futuro. Nós não sabemos que o número de alunos, a tendência é cada vez mais diminuir. Nós vemos escolas do estado que tinham 1.200 alunos, hoje estão com 300, 200 alunos. É porque realmente o número de crianças está diminuindo e nós temos que pensar no futuro, não pensar no hoje, temos que pensar no amanhã. Começou na cidade de Puerto Vallarta, no México, a reunião de cúpula da Aliança do Pacífico, que reúne importantes economias da América Latina, e os integrantes do Mercosul estão entre os convidados. O presidente Michel Temer também participou desse encontro. Enquanto Temer fica fora do país, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, comanda o Palácio do Planalto pela 4ª vez. O presidente Michel Temer viajou para o México nesta segunda-feira. Pela agenda oficial, se reúne com o presidente mexicano Enrique Peña Neto e tem jantar em homenagem aos chefes de Estado. Para amanhã está prevista a participação de Temer na primeira reunião de presidentes do Mercosul e da Aliança do Pacífico na cidade de Puerto Vallarta. O objetivo é estreitar os laços entre os dois blocos e incentivar a cooperação econômica entre eles. O Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a Aliança do Pacífico por México, Chile, Colômbia e Peru. No ano passado, o comércio entre os dois blocos superou os 35 bilhões de dólares, um crescimento de 18%. O Brasil é um dos principais interessados na parceria, já que ainda não possui acordo de livre comércio com o México. Os países do Mercosul formam a 5ª maior economia do mundo. E a aproximação com a Aliança do Pacífico traria ainda mais força na região, diante principalmente da política protecionista que os Estados Unidos está adotando com o governo do presidente Donald Trump. Trump já disse que pretende acabar com o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, se os Estados Unidos não conseguirem boas condições depois de negociar com México e Canadá. Nesta terça-feira, o presidente Michel Temer retorna para Brasília, mas somente para abastecer a aeronave. Daqui ele segue direto para Joanesburgo, na África do Sul, onde participará da 10ª cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Assim como ocorreu das outras vezes, neste período eleitoral, quem assume a cadeira no Palácio do Planalto é a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ela é a 3ª na linha sucessória da presidência da República. Essa é a 4ª vez que a presidente do Supremo assume o cargo enquanto Temer viaja para o exterior. Como o cargo de vice-presidente está vago, a primeira pessoa da linha sucessória é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM. E o segundo, do senador Eunício Oliveira, do MDB. Mas, uma vez que a legislação eleitoral impede a candidatura de ocupantes de cargos no Executivo nos 6 meses que antecedem as eleições, Maia e Eunício também precisaram se ausentar do país. Diferentemente de outras ocasiões, quando participaram de compromissos oficiais, dessa vez eles fizeram viagens particulares. Eunício Oliveira foi para Miami, nos Estados Unidos. Rodrigo Maia também foi para os Estados Unidos, mas o destino ainda não foi informado pela sua assessoria. Conforme a agenda divulgada pelo Planalto, Carmen Lúcia se reuniu com os governadores do PT, Wellington Dias, do Piauí, e Fernando Pimentel, de Minas Gerais, e com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, do MDB. A seguir, evento realizado na Unesc discutiu o futuro da cidade de Criciúma. Atenção, você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho.
Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Auxiliar administrativo, secretária, copeira, faxineira, técnico em informática, departamento pessoal, estagiário para desenvolvedor, promotor de vendas, executivo de vendas, vendedor de peças para automóveis linha leve, vendedor, adesivador, designer gráfico, televendedor, auxiliar para setores contábil e fiscal, vendedor externo, auxiliar administrativo financeiro, garçom e bartender, vendedor e atendimento interno, professor de inglês, auxiliar de dentista, técnico em enfermagem, assistente prototipia, estagiário logística, assistente de atendimento e vendas, recepcionista de hotel, líder de produção, técnico em panificação, pesquisador externo, auxiliar de almoxarifado. Interessados devem buscar informações através do site www.acicri.com.br. A Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, a Unesc, realizou hoje na sede da instituição, mais precisamente no auditório Rui Ilse, um debate sobre a Criciúma do futuro. O evento reuniu lideranças e contou com um público privilegiado. Um dia para pensar no futuro. No primeiro Fórum Criciúma do Amanhã, realizado nesta terça-feira, empresários, professores, lideranças comunitárias, representantes de instituições públicas, privadas e do terceiro setor estiveram reunidos para debater os problemas regionais e tratar de possíveis caminhos para o desenvolvimento. Presença maciça das pessoas. Elas ficaram aqui no local até o final das discussões. Foi fantástico, muito além das nossas expectativas, tanto as manifestações quanto a própria presença das pessoas. Então estamos muito satisfeitos com os resultados de toda a organização que foi feita. O debate realizado na Unesc contou com a participação do presidente do Conselho de Desenvolvimento de Maringá, o CODEM, José Roberto Matos, e do presidente do Observatório Social do Brasil, Ney Ribas. Além disso, abriu espaço para manifestações de quem estava presente, levantando discussões sobre um planejamento para o futuro. A universidade tem essa função de gerar esse movimento, ampliar essas discussões, promover o diálogo. E a partir de hoje, nós elaboramos um relatório e teremos outros momentos, junto com as outras organizações, como ForCri, a SIC e outras instituições de educação superior, órgãos públicos, para que seja possível criar um conselho de desenvolvimento na nossa cidade, mais efetivo, e então começar a desenvolver o plano de desenvolvimento regional da cidade e da região, né? Porque eu me refiro, quando falo em Criciúma do Amanhã, nos referimos a toda a região sul. Além dos painelistas e de quem fez uso da palavra, todos os que estiveram aqui no auditório e também quem ouviu a transmissão pela rádio pôde participar do evento. Eles enviaram via WhatsApp quais as demandas que consideram prioritárias na região. O evento foi desenvolvido pela Unesc em parceria com a Rádio Som Maior. Por isso, até os ouvintes puderam participar. Tudo começou com a lógica de tentar buscar e sistematizar as informações que vinham do público ou da audiência, né? A gente percebia em alguns fóruns que ocorria uma perda, né, de informações após o evento. Então, a lógica começou nessa sistematização, buscar uma sistematização e uma entrega do que estava sendo falado na audiência, seja pelo rádio, seja pelo público, em tempo real. Então, acho que esse foi o grande ganho desse fórum, que foi desenvolvido a muitas mãos, e a gente teve ali bolsistas, estudantes do mestrado, né, envolvidos nessa lógica de sistematização das informações em tempo real. E muita coisa debatida aqui foi semelhante às demandas enviadas pelo canal de comunicação. Muito interessante observar que elas eram muito convergentes. Então a gente observava que a audiência externa, né, que estava na rádio, ela também estava com as mesmas preocupações e buscando as mesmas prioridades. Então a gente conseguiu ver a convergência nessas informações. Dos pontos discutidos pelos participantes e levantados também via WhatsApp, ficou clara a prioridade. A falta de uma vocação para a nossa região.
a necessidade da construção de um plano de desenvolvimento regional. A gente observou aí que essas prioridades elas são muito claras, né? E evidenciaram nessa sistematização, né? Que são as questões primordiais aí para o desenvolvimento e para esse Criciúma do amanhã que todos nós queremos. A seguir, aumenta o número de casos de mortes no trânsito ocasionados pelo uso do celular. Que celular e volante não combinam, todo mundo já sabe. Mas nem com a infração pesando mais no bolso e custando mais pontos na carteira do condutor, o hábito mudou. Com isso, falar ao celular enquanto dirige se tornou a terceira maior causa de acidentes no trânsito brasileiro. Uma cena nada incomum, não é mesmo? O que mais vemos por aí são pessoas distraídas mexendo no celular. Olha que perigo esse aparelhinho causa. Por dia, uma pessoa morre atropelada no Brasil. Segundo uma pesquisa da ONG Criança Segura, os jovens entre 15 e 17 anos são as maiores vítimas e, na maioria dos casos, usavam fones de ouvido ou estavam mandando mensagem enquanto andavam. E o estrago não é só a pé. O celular é o terceiro maior causador de acidentes. Tudo isso porque pelo menos 51,8% dos brasileiros usam o aparelho enquanto dirigem. E nessa estatística nada positiva, este tipo de infração só fica atrás de embriaguez ao volante e excesso de velocidade. Você tem costume de usar o celular enquanto dirige? Sim, bastante. Já tomou alguma multa por conta disso? Bastante também. E nem assim você deixa? É uma ferramenta de trabalho. Eu só uso quando o trânsito está parado, em farol, essas coisas. Você tem o costume de usar o celular enquanto dirige? De vez em quando. Já tomou alguma multa por conta desse hábito? Ainda não. Nem quase bateu, se distraiu, sofreu? Já, quase bati, já. Aí eu freiei em cima, ainda bem que deu tempo, né? Você tem o hábito de usar o celular enquanto dirige? Não. Você isola, né? Quando você, por exemplo... Mas eu tô vendo que tem ali na sua perna. Ele é só para seguir o caminho só, mas eu não fico segurando ele. Para evitar esse uso desenfreado do celular ao volante, a legislação mudou. Em 2016, a multa ficou mais cara, passou a custar R$ 213,47. A infração, que era considerada média, passou para gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira de habilitação. Mas nem assim o desrespeito às regras diminuíram. Um motorista é multado a cada 7 minutos e meio, segundo o Detran. Na prática, é um tremendo infrator, né? Nós adoramos andar nessas leis que a pessoa acha que é mais fraca, etc., tal, contra a lei. Mas, na realidade, é a tentação. Você está dirigindo, toca teu celular, quer telefone, quer uma mensagem, a curiosidade domina o risco. E o risco é muito grande, cada vez maior, porque cada vez mais você se intera com o celular no mundo, né? Então o celular passou a ser parte do corpo, da mente humana. O uso do celular prejudica a atenção do condutor, a percepção periférica do ambiente e o tempo de resposta diante de uma ocorrência imediata, que necessite de um raciocínio no mesmo momento. Ao dirigir sem olhar para o trânsito, o motorista pode desrespeitar a faixa de pedestres e rolagem, frear bruscamente, cair em buracos e causar acidentes inesperados. A indústria automobilística, por sua vez, tem buscado a integração entre os smartphones e centrais multimídia dos veículos. Tem alguma outra ação que possa melhorar, que possa fazer com que esses índices de infrações possam cair, na sua concepção? Na realidade, seria aumentar a fiscalização.
mas a coisa que mais vai ajudar na fiscalização é a consciência das pessoas que ele está fazendo algo errado e perigoso para ele e também para terceiros. Hoje, no Sala de Entrevistas, receberemos a visita de uma das maiores lideranças regionais. Moacir D'Agostin, presidente da SIC, não se furtou em falar sobre política e principalmente desenvolvimento regional. Hoje, no Sala de Entrevistas, falaremos sobre o desenvolvimento regional, uma das principais bandeiras levantadas pela Associação Comercial Industrial de Criciúma. Para abordar o tema, convidamos o presidente da SIC, Moacir D'Agostin. O que a gente busca realmente é fazer com que os governantes, com a nossa Câmara de Vereadores, os governantes tanto municipal, da ANREC, da nossa região, quanto estaduais, eles procurem enxergar para a nossa região, procurem trazer os projetos, procurem fazer, e nós sempre buscamos o lado empresarial. Aquilo que é bom para o empresário, consequentemente, é bom para a população. Ele, consequentemente, quem gera empregos, quem gera renda, quem gera impostos, não é verdade? Então, existe até uma imagem um pouco distorcida do papel do empresário. Então, esse papel da SIC hoje, ele tem sido fundamental, no sentido de auxiliar efetivamente a cidade de uma forma geral, sem ser braço de ninguém, na realidade. A gente tem os nossos próprios braços, nosso próprio planejamento, nós temos pessoas lá abnegadas, pessoas voluntários, nós temos um grupo de trabalho muito interessante, muito grande, em vários segmentos, em várias formas de trabalhar. Tem microempresário, pequeno empresário, interesse grande empresário. Assim que hoje ela é a gente pode dizer assim que o dia inteiro lá a gente se respira conhecimento. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. Você acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Olá, eu sou o presidente da SIC, Moacir D'Agostin, e na terça-feira estarei aqui na TV Primavera. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.